Eu queria convidar você que abrisse de novo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir desse versículo 14, porque é nesse texto que nós vamos refletir nessa tarde, noite, nesse dia que o Senhor nos traz e nos permite meditar naquilo que Ele tem para nós. Eu não vou ler de novo o texto, mas você há de se recordar dos momentos pelos quais Jesus passa aqui, e é o começo do seu ministério, ali na Galileia. E eu fiquei pensando nesse texto, porque nós estamos vivendo no mês de janeiro, é um mês dos começos, do começo de um novo ano, é um mês que nós costumamos até fazer promessas, desafios, sonhos, esperanças, expectativas. É um mês de renovo para muita gente, mas curiosamente o ano já começou e a gente, quando já vive um novo ano, muitas vezes com velhas atitudes, mantendo as mesmas atitudes que tínhamos e que tantas vezes nos fizeram, quem sabe, até entristecer. E aí no texto que você vê aqui é exatamente o começo do ministério de Jesus. Eu quero destacar algumas das coisas que você viu aqui nesse texto. Primeiro, exatamente esse fato que aqui principia o ministério de Jesus. Ele passa, se você tiver com sua Bíblia aí, a partir do capítulo 3, do versículo 21, ele passa por aquela experiência maravilhosa do batismo, ele é batizado e o Espírito Santo desce sobre ele. Depois você tem uma descrição histórica da genealogia de Jesus, e imediatamente ele foi levado pelo Espírito Santo do Jordão e dali guiado para o deserto, onde ele é tentado. E você há de se lembrar dessas tentações, de transformar pedra em pães. Alguém 40 dias sem se alimentar, estava com fome seguramente. A segunda tentação, Satanás diz para Jesus: se prostrados me adorares, eu vou lhe dar todos os reinos. E a terceira tentação, Satanás diz para Jesus: se joga do alto, do pináculo do templo, e pede que teus anjos te sustentem. Ou seja, mostra maravilhas para a gente. E outra coisa que eu acho curioso nesse texto, se você tiver o cuidado de ler, você vai perceber que Jesus está no Jordão, é batizado e sai dali, é conduzido para o deserto. Do deserto ele está mais ou menos no sul, ele vai para Galileia, lá para o norte, e de lá vai para Nazaré, anda muito para depois disso tudo começar a sua ação. Você percebeu que no versículo, creio que 14 ou 15, que no versículo 15 mostra onde ele estava ali na Nazaré. Chega em Nazaré e entra na sinagoga. Ele vai para este lugar. A sinagoga era nada mais, nada menos do que um lugar de culto e adoração. Você sabe que o povo de Israel, ele prestava culto em Jerusalém, no templo. E aqueles que viviam nas cidades, nas outras cidades, o que faziam? Eles se reuniam em lugares que eram templos, para poder ali adorar, estudar os profetas e a lei. A única coisa que não acontecia na sinagoga era o sacrifício. Os sacrifícios só aconteciam no templo em Jerusalém. E é para ali que Jesus se dirige. Isso tem um significado muito especial. Outra coisa que você pode perceber a partir do versículo 14, e acompanhe aí comigo, veja o versículo 15. O Senhor Jesus está ali e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava nas sinagogas, e o que aconteceu aí? Sendo glorificado por todos na sinagoga. Ele foi enaltecido por todo mundo. Mas é curioso, ele não sai daquele lugar, ele permanece no mesmo lugar. E veja no versículo 28 o que acontece. Glorificado, maravilha, famoso, só faz o bem, milagre e tudo mais. E quando Jesus diz que fora cumprido o que o profeta dissera no versículo 28, esse mesmo povo, estando ele, diz ali aonde? No versículo 28, na sinagoga, ainda no mesmo lugar, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O mesmo povo que o glorificou, ficou irado com Jesus e, consequência disso, ele foi expulso da sua cidade.
E o texto chega mesmo a dizer que tentaram matá-lo, levar no alto do monte para jogá-lo dali de cima, tal nível da ira. E aí com isso eu fiquei pensando, é um começo de ministério. Por onde começar? Por onde eu reestruturar a minha vida num novo ano? E Jesus nos mostra e nos ensina algumas coisas que são basilares num processo de viver, de lidar sempre com o novo de Deus para mim e para você. E a primeira coisa que Jesus está nos mostrando é que a sua caminhada não é uma caminhada aleatória. Essa geografia não é uma geografia qualquer. Sai do Jordão, vai para o deserto, vai para a Galileia, vai para Nazaré. Não, havia um plano, e um plano bem traçado, cujo objetivo era produzir salvação e vida. E Jesus assim se dedica. A Galileia era um lugar muito especial, onde se fomentava, pelo contato com outras nações ali vizinhas, uma série de ideias. Ali, ao longo da história de Israel, nasceram as grandes revoltas. É exatamente no meio do furacão que Jesus resolve começar seu ministério. E eu, ao ler essa palavra, me lembrei da história de Esdras e Neemias. Vocês conhecem essa história? Esdras e Neemias, um comissionado para a reconstrução dos muros e outro para a reconstrução do templo, sofreram tantos reveses, tantas lutas, e na verdade uma premissa se cumpriu em Esdras, cumpriu-se em Neemias, e Jesus cumpre aqui também a mesma. E a premissa é buscar a Deus e a sua palavra. Por onde começar? Não é de graça que Jesus chega em Nazaré e ele vai para onde? Para a sinagoga, para o lugar de culto, para ler a palavra, para ter comunhão. Por isso, qualquer projeto de vida que não passe pela comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos precisa ser repensada. E eu digo nisso, nesse tempo que a gente só vive isolamento, só pensa em isolamento, só quer se garantir, e claro, isso é lícito, isso é correto fazer, de nos distanciarmos, mas eu percebo também que há muita gente que na sua solidão e no seu egoísmo tem achado ou procurado achar suficiência em si mesmo e vivem como todos nós estamos vivendo, angustiados pelo presente. A pior coisa é quando você acha que a sua completude virá das pessoas. E aí você sofre as decepções que o tempo se nos reserva. Buscar a Deus e buscar a sua palavra. Eu creio que nós vivemos uma grande oportunidade, não só você que nos visita, mas você que é membro da Igreja de Botafogo, e eu estou assim, engravidado por isso. Eu creio que Deus tem um grande momento para a sua igreja, nesse novo tempo que nós vamos viver, porque nós vamos viver um novo tempo. A sua vida não acabou, a pandemia não destruiu a sua vida. A gente precisa se lembrar que Deus continua no controle da história, que Deus continua lidando com as circunstâncias. Tenha certeza que Deus não descansou, não vacilou, não dormiu, não se esqueceu, nem se vingou, e o vírus tem mais poder do que Deus? Absolutamente, absolutamente. E eu trago essa fala para você, não no sentido de que você não se proteja, continue se protegendo, tome sua vacina, mantenha o distanciamento necessário, as higienes necessárias, mas cuidado, para você não estar trocando de Deus. Que o seu Deus não sejam as circunstâncias, que você continue a olhar para um Deus que vai muito além. Olha o cuidado de Jesus dentro da sinagoga. Ele abre o rolo de Isaías e encontra ali um texto. E a gente pode entender o ministério do Messias exatamente na consistência do que ele citou no versículo de número 18. Versículo 18. Porque o que Jesus diz que nele se consumou é a emancipação sua e minha. Você está livre e eu também. E primeiramente ele diz, eu vim evangelizar os pobres. E nesse sentido, não diminua as palavras. O que é evangelizar?
Evangelizar é trazer boas novas. E ele veio trazer boas novas de salvação. E esse pobres, aqui, no sentido hebraico, porque esse texto vem do hebraico, eu gosto muito da tradução, da ampliação que a Septuaginta nos traz. Sabe o que ele chama de pobre? Aqueles que precisam de cura para um coração ferido. Cura para o coração ferido. Tem a ver com essa música que a gente acabou de cantar, quebrantados. Gente que tem um coração quebrantado. Para isso, Jesus veio trazer o quê? Boa nova para as feridas do meu e seu coração. Paulo percebeu isso muito bem, falando aos Efésios, dizendo o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que Jesus disse para esses homens, e eles terminaram tendo raiva dele, cirando, é o seguinte: a sua vidinha, os seus machucados, as suas inseguranças, eu tenho uma boa nova para você. E a boa nova é que eu vim para salvar. Há amanhã, há dia seguinte, há crescimento, há graça, há misericórdia, mas Cristo também veio oferecer emancipação. E a segunda coisa que ele cita Isaías é falando da proclamação de libertação para quem está preso, para os cativos. E esse cativeiro aqui não é só o cativeiro, a grade de uma prisão, é porque nós na vida nos aprisionamos, nós nos prendemos, nós limitamos o nosso campo de ação, seja pelo nosso mal pensar, seja pela nossa vaidade, seja pelas nossas impossibilidades, seja pela nossa indisposição de ver transformação, seja pelas nossas fraquezas, seja pela falta de fé. E Jesus veio trazer libertação para as nossas impossibilidades, para as cadeias da alma, em que muitas vezes eu e você nos colocamos. Quando chegamos à conclusão que não tem jeito, que eu não consigo, que não é possível, que não vai ter condição, quando Deus está me chamando em sua direção e eu não dou o passo de fé, porque eu não acredito. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou falando para quem não tem fé, não. Eu estou falando para gente que crê. Estou falando para gente que conhece a Bíblia, que sabe quem é Jesus. Mas eu creio que hoje a grande tentação no deserto da minha e da sua vida é a gente manter uma fé que ela é incrédula. Incrédula. Que diferença Jesus faz na sua vida? Porque Ele faz diferença. Ele é Deus em nós, é Deus conosco. Deus em nós é o Espírito Santo, é o Emanuel. Só que eu posso falar de Deus, contar e saber a historinha toda de cor e não ter a experiência da libertação das prisões que eu e a minha alma estamos vivendo. E aí Paulo, uma vez mais, falando para outra igreja, agora falando para a igreja dos Gálatas, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quantas vezes eu e você não voltamos para a mesma escravidão que fomos libertos? E aí a situação é ainda pior, sabe por quê? Porque a gente se amargura e torna cada vez mais difícil a gente viver essa libertação, mas Jesus continua a nos chamar. E ele chega mesmo a dizer aos Gálatas, Paulo dizendo: meus irmãos, nós fomos chamados para a liberdade. Para a liberdade. Você não foi chamado para ser escravo, escrava das circunstâncias, dos seus prazeres, das suas inseguranças, das suas incapacidades, da sua cegueira que teima a enxergar as pessoas da maneira como você enxerga, sem permitir em que você tenha graça e misericórdia. Jesus não para aí, Ele continua nos libertando e nos emancipando também, e Ele cita uma vez mais o profeta Isaías ao dizer que Ele quer produzir
fim da minha e da sua cegueira. E para isso, ele traz luz para a vida, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. E eu acho que a gente precisa acender a luz na nossa existência. Tem áreas na nossa vida que estão escuras e precisam ser tratadas. Sempre há. E isso incomoda tanto, até eu falar para você me incomoda. Porque isso parece que é uma dor que a gente não sente, mas existe. Quando a gente tem que olhar para dentro e tratar a nós mesmos. E Deus faz isso, não é porque quer te incomodar. Ele faz isso e te chama a atenção nisso, porque Ele sabe que é exatamente nas escuridões que existem dentro de nós, são as escuridões que nos matam, que nos prendem, que não nos deixam viver uma vida que seja abundante, que seja alegre. Você conhece gente que vive, eu costumo dizer assim, arrastando corrente, que vai levando seus fantasmas e vai arrastando corrente na vida, e você não sabe por que essa tristeza, por que essa fraqueza, mas é porque existem circunstâncias na vida que a pessoa não quer tratar, e vai arrastando corrente, e vai arrastando peso. E para isso, essa luz que o Senhor traz, Ele produz, sabe o quê? É mais uma ação que Isaías destaca, e Jesus nos liberta, nos emancipa disso, que é a liberdade, a libertação da opressão. E se tem uma coisa que você entende é de opressão. Opressão. É aquele aperto no coração que não vence, é aquela coisa que você quer ver e não vem, é aquelas circunstâncias em que você quer atingir um outro patamar, e o patamar não é atingido, e você vive esses pesos e carrega esses pesos na existência. Ou quem sabe, é um lamento pelo que passou. A vida foi dura, e às vezes a vida é dura demais com a gente. A gente passa por circunstâncias que, se não fosse o Senhor, como suportar? Mas é o Jesus que ainda assim se oferece e diz a você e a mim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a libertação da opressão. Mas não para aí. Jesus continua a falar a esses homens e a nós, que o final disso tudo é: eu venho apregoar o ano aceitável ao Senhor. Sabe o que é isso? É falar de um futuro que é abençoador, é crer pela fé na esperança do amanhã, é viver a realidade do reino de Deus hoje aqui. E é muito curioso, você já cansou de ouvir eu falar sobre isso, quando nós estamos aqui no batismo. Tem muita gente que o máximo que faz na vida é chegar à beira da pia batismal. E chega aqui, é batizado, e aí pode estar pensando, e às vezes até dizer: pronto, graças a Deus, carimbei meu passaporte para a eternidade, meu nome está no livro da vida, agora acabou, chega para mim. Mas eu costumo dizer e repito para você, isso aqui é um porto de partida. É um porto de partida. E um porto de partida para uma vida que ela é eterna. É eterna. E Jesus te convida a viver uma vida como um cidadão da eternidade. Não para alguém que vai suportar um tempinho aqui, em algum momento da vida vai adoecer, vai morrer, todo mundo vai sofrer, você inclusive, e quem sabe, né? Não sei, pode ser que depois a gente vai para o céu, que é um lugar que eu não sei onde é que é, e o Senhor convida que você, por fé, viva o céu hoje, na sua caminhada, na sua vida, na maneira que você pensa, que você pense nesse ano aceitável do Senhor, como alguém que pode dizer, como o hino que nós cantamos: mas eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu posso passar e passarei por aflições, mas como disse Jesus, eu preciso ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele vai nos dar a vitória. E aí, o que Jesus está dizendo para esse povo, que termina por se irar, hein? Não gostaram do que ouviram, não. Termina por dizer: se aproprie do novo que Jesus lhe propõe.
Não fica vivendo as velhas coisas, a mesmice da sua vida, buscando discursos e justificativas para aquilo que não te faz crescer, para aquilo que te destrói, para aquilo que lhe faz patinar na vida e no tempo. Receba o novo que o Senhor lhe dá. E aí eu me lembro de uma coisa, que aqui a pergunta que pode ficar continua a ser: por onde começar? Jesus começa o seu ministério indo para uma sinagoga, mas ele nos mostra que seu começo trouxe reações. E as suas reações, as reações acontecem diante de mim também, da sua própria vida. Quando, por exemplo, você se propõe a fazer qualquer coisa, você enfrenta reações sempre. Ao compreenderem este povo, as palavras de Jesus, que se aplicavam a eles, os que estavam na sinagoga, eles se enfureceram e queriam matar Jesus. Queriam matar Jesus. E a pergunta que me fica é: qual tem sido a minha reação diante das palavras de Jesus? Quem sabe você fique admirado e as aceite, ou se enfureça com as verdades que apontam para você. Apontam para você. Você já pensou na sua verdadeira reação diante do Evangelho? Peça a Deus para que você sonde o seu interior. Pode acontecer que no começo de uma caminhada com Jesus, como o povo, eu fique maravilhado e glorifique o seu nome, mas no exercício da vida, isso termine produzindo em mim ira. Sabe por que isso acontece? Você sabe por quê? Porque a gente não aprende a viver em novidade de vida. Não aprende a viver em novidade de vida. Eu ouço a palavra de Deus dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu ouço a Bíblia dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas por que eu não consigo viver essa experiência? Por que eu quero tornar tudo final e cabal? Por que eu acho, e é engraçado como eu tenho o costume de julgar as pessoas? Eu acho, Diego, que você está pronto, o que você é, e por isso eu rejeito o que você é, porque eu não percebo que o Deus que está agindo na minha vida, está agindo na vida do Diego, está agindo na sua vida. Cuidado, para não determinar como terminado aquilo que está na mão do Pai, sendo trabalhado. Eu e você não gostamos dos processos. Eu e você não gostamos das coisas que se dão no tempo. A gente, como crianças mimadas, vemos o presente, queremos o aqui e agora. Mas Deus está lidando com você, com os seus, com os irmãos na fé. E é preciso, mais do que nunca, que a gente pense dentro de casa, nas nossas famílias, que é o lugar talvez mais difícil de viver o exercício da verdadeira fé, de perdoar, de esperar. Deus tem seu tempo, e não é à toa que o tempo de Deus, ele é perfeito, e Deus lida com o tempo para edificação, para ensino, para quebrar barreiras, ou quem sabe para o cavalo chucro ele ser domado. Deus usa o tempo, mas insisto, não determine que sua família está esgotada, terminada, quando Deus ainda continua a trabalhar. Se permita trabalhar. E aí, a gente sabe que aquele que é glorificado termina por ser perseguido, mas a gente aprende o impacto, muitas vezes, das resistências que temos na nossa vida. E saiba você, e aqui a minha palavra não é de consolo, a minha palavra é de verdade. Seguir a Jesus produz confrontação, primeiramente com você mesmo. Seguir a Jesus é mudar. Seguir a Jesus é mexer em lugares e espaços que eu e você não queremos. E o pior é quando o Senhor quer mexer na minha terra, na minha casa, entre os meus. Nesse sentido, eu quero repetir para você, hoje, aqui, a sua família precisa do impacto de Jesus, porque você
precisa do impacto de Jesus. Um Jesus que não é uma cruz pendurada numa parede em que se discute se coloca a figura dele ou não se tira, pouco importa, quando eu acho que o Jesus é uma figura decorativa. Jesus é aquele que está vivo e que é o Deus conosco. Ah, mas por onde eu me conduzo? Por onde eu vou? É a mesma pergunta que eu quero insistir com você, e Jesus nos mostra como lidar com resistência, como lidar com a vida, com a proposta de Jesus para nos libertar. Tem alguma coisa nesse texto que, se você passar rápido, passa desapercebido, mas é fundamental para o seu equilíbrio espiritual, que é estar sob o poder e a direção do Espírito Santo. E é muito curioso que o Espírito Santo, para muitos, é um ilustre desconhecido, porque eu conheço a Deus Pai, Criador de todas as coisas, conheço Deus Filho, Jesus, que veio ao mundo, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e vivo está, e o Espírito Santo, é o Consolador, e eu perco a perspectiva de que Ele é Deus em mim. E é curioso que muita gente acha que o Espírito Santo é propriedade dos pentecostais. Nós somos presbiterianos, gente, pelo amor de Deus, né? Então, a gente corre o risco de não entender a essência de Deus e da Trindade. Eu e você precisamos aprender que a presença do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus é um ensino para mim e para você. Lembre-se, está lá, pode ver lá, capítulo 3, versículo 22. Jesus a ser batizado, o que acontece? O Espírito Santo desceu sobre Jesus, mas não para aí. Aí você vai chegar no versículo 14 e vai nos mostrar que foi no poder do Espírito Santo que Jesus foi impelido para ir para a Galileia. Aí você chega no versículo 18, e está lá o profeta falando aquilo que é Jesus. O Espírito Santo está sobre mim. E nesse sentido, irmãos, eu preciso saber que é o Espírito Santo que habita em você. Eu acho que a gente não tem ideia desse poder. Não tem ideia desse poder. Porque muitos de nós acham que se encontram com Deus aqui dentro. Quando vai embora, você vai embora para a sua vidinha e Deus fica aqui dentro te esperando na semana que vem. Tem muita gente que age assim. Tem muita gente que acha que Deus não está presente no relacionamento, naquilo que você fala, naquilo que você pensa. Acha que Deus não está nem sabendo da circunstância que você está vivendo. E Ele é presente. E nesse sentido, o poder que está dentro de você, que conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, é o Deus em você, habita em você. Você é templo do Espírito Santo. E a gente muitas vezes fala e ora com Deus como se Ele estivesse longe, lá no céu, e se esquece que Ele está no meu coração, está no meu interior. E aí, nesse sentido, eu preciso me lembrar do Jesus que foi tentado no deserto, que é o Espírito Santo que dá força para enfrentar as lutas. Nos desertos da vida que você tem, nós precisamos resgatar, limpar a nossa mente e o nosso coração para viver essa experiência. Cuidado, cuidado. E nesse sentido, o primeiro aprendizado que a gente tem, eu sou muito impulsivo. Eu sou uma pessoa que, isso é da minha família, né? Eu e minhas irmãs somos assim, né? Você sai primeiro e pensa depois, né? Então isso é um problema, porque muitas vezes a gente acha que está nas nossas mãos a decisão, ou então, se eu não fizer, ninguém vai fazer. E tem gente que diz isso: se eu não fizer o meu, ninguém vai fazer por mim. Mas é preciso respirar, e esperar e ver e discernir o que o Espírito Santo fala e está falando ao seu coração, porque Ele fala. E tem algumas maneiras que você pode aprender a identificar. Uma delas é aquele incômodo interior que você está sentindo e não sabe nem porquê. Presta atenção, porque isso é sinal do Espírito Santo querendo te mostrar alguma coisa. Você quer ver outro deserto, outra tentação que você pode passar?
É quando você vê uma questão que é muito maior, ou de alguém que vem ao seu encontro, ou vem de encontro a você, e você que passa a ter raiva da pessoa, mas precisa aprender que muitas vezes as más reações em relação a você têm a ver com a ação de Deus na vida da pessoa e que o Senhor quer usar você como instrumento. Cuidado, porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração. Mas também você não pode esquecer que o Espírito Santo está com você. E sabe o que isso quer dizer? Que ele é mola propulsora para a sua vida. É mola propulsora. É aquilo que te empurra para frente, que te diz, vai. Mas é impossível para Deus, não haverá impossível em todas as suas promessas. É muito longe, dá o primeiro passo. Tenta. Tem aquela música que é do Fagner, né? Que eu sempre lembro dessa letra, que diz assim, o que me entristece é o beijo do amor, o beijo de amor que não roubei, a jura secreta que não fiz. Eu sempre ouvi essa música e falei, mas que sujeito frustrado, né? É melhor tentar beijar, né? É melhor fazer a jura do amor, mas o cara vive a frustração de não ter tentado fazer uma coisa. E tem muita gente que vive frustração no dia a dia, vive seus impedimentos, mas nem levanta do lugar. Eu estou lidando com um irmãozinho que vive assim, cheio de dificuldades e acha que a solução para a vida dele vai vir das pessoas. Então, o mundo deve a ele. Não é verdade? Quando eu espero que a solução venha das pessoas, o mundo me deve. E aí, você vê por que tem tanta gente amargurada. Porque acha que merecia mais das outras pessoas. E a sua expectativa, a sua esperança está no lugar errado. Ela precisa estar em Deus. O Espírito Santo é a mola propulsora na sua vida. Mas também, você vê, o Espírito Santo, diz o versículo 18, estava sobre Jesus, assim como está sobre você. Você lembra daquele versículo que diz assim, o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e os livra. Primeiro, cuidado, que até hoje eu ouvi errado esse versículo, e eu já cansei de falar ele errado, tá? As pessoas falam assim, os anjos do Senhor estão ao redor. Então pegou os anjos, fez deles guarda de trânsito para ir dirigindo e abrindo picada. Não é nada disso a história. O anjo do Senhor é exatamente Jesus, é o seu Espírito, é Deus que vem em nosso favor. E é exatamente isso que o Espírito Santo fez com Jesus e que faz conosco, é proteção. É proteção contra o laço do passarinheiro. Lembra disso no Salmo? É proteção contra a violência. E se tem uma coisa que a gente conhece, tem experiência de violência. É proteção para nos dar sabedoria para lidar com as circunstâncias. Um ano novo, não vamos viver as velhas coisas. Vamos pedir a Deus que nos dê verdadeiramente um ano novo, primeiramente com Ele. Lembrando que o projeto de Jesus para a sua vida é transformação da existência. Que há diante das tentações que a vida se nos reserva, diante dos antagonismos que a vida nos traz, que você sempre vai ter confrontações, mas tem de bom ânimo, disse o Senhor Jesus, eu venci o mundo. E finalmente, que está sobre o poder do Espírito Santo, é o que lhe dá força para lidar com esta vida, que eu não digo que ela é dura demais, que eu não digo que ela é impossível, porque se eu assim fizer, eu estou dando glória à impossibilidade. Eu estou dando glória àquilo que não vai persistir. Eu preciso desenvolver uma expectativa, uma santa expectativa. Deus, que horas que o sol vai brilhar? Deus, que horas que vai chegar o novo momento? Deus, isso vai acabar, estou aqui esperando. É a criança esperando o presente de Natal, que Deus já separou. Foi Cristo Jesus. Que Deus verdadeiramente, ao lidar com os projetos para esse ano, lhe permita ter o olhar do novo que Jesus nos dá. Deus os abençoe.